Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Responde em Códigos. Meu nome é Romário Coelho e estou de volta com mais uma aula do nosso curso de Programação Linguagem C. Nessa aula eu continuarei falando sobre a estrutura de seleção Switch Case, dando ênfase ao efeito cascata e como utilizá-lo a nosso favor, beleza? Então vamos lá. Aqui no meu programa teremos um algoritmo muito simples, onde eu tenho aqui uma variável do tipo char declarada, chamo essa variável de sexo. Depois eu peço para o usuário então informar o seu sexo através de um caractere. Estou pedindo aqui um F ou um M, isso representando o sexo feminino e masculino. Depois eu faço a captura desse caractere informado pelo usuário com a nossa função getChar. Já fazia tempo que a função getChar não aparecia aqui no nosso curso. Enfim, resolvi utilizar ela justamente por causa disso. Então eu capturo o caractere informado pelo usuário e jogo na minha variável sexo. Agora vamos utilizar a nossa estrutura switch case para determinar qual é o sexo do usuário. Então vamos lá, para utilizar a estrutura switch case, eu digito aqui o comando switch e entre parênteses eu digo qual será a variável que será analisada. No nosso caso, queremos analisar o conteúdo da variável sexo. Depois eu abro o nosso bloco de instruções. E eu vou dizer o seguinte: caso o conteúdo da variável sexo seja o F maiúsculo, então eu passo aqui o caractere F entre aspas simples, eu quero que ele execute algumas instruções. Vou executar aqui essa função printf com a mensagem feminino, ponto e vírgula, e vou executar o break, que é para fazer com que a execução... Opa, o break ficou dentro do printf. Eu vou utilizar agora o break para fazer com que a execução do programa saia para fora do bloco do switch, evitando então o efeito cascata. Então, case seja o F maiúsculo, eu executo essas instruções. Agora, caso seja o M maiúsculo, eu quero executar outras instruções. Aqui eu vou utilizar a minha função printf e executar aqui uma mensagem masculino, ponto e vírgula. E eu também utilizo o comando break para evitar o efeito cascata. Então, caso o conteúdo da minha variável sexo seja o F maiúsculo, eu executo essas duas instruções e saio para fora do bloco switch. Agora, caso o conteúdo da minha variável sexo seja o M maiúsculo, eu executo essas duas instruções e saio para fora do meu bloco switch. Agora também existe a possibilidade do conteúdo da minha variável sexo não selecionar o case F maiúsculo e também não selecionar o case M maiúsculo, ser outro caractere. Então, caso nenhum dos nossos dois cases sejam então selecionados, por padrão, eu vou utilizar aqui o default, indicando que por padrão eu poderei então executar outras instruções caso nenhum dos meus cases sejam selecionados. E eu vou dizer assim, por padrão, execute essa minha instrução printf com a mensagem de opção inválida. Bem simples a nossa estrutura switch case. Vou salvar, podemos até compilar e executar esse código aqui para ver ele funcionando. Compilar ele aqui, depois de compilar eu vou executar esse arquivo. Vou informar aqui um F maiúsculo, tá aí, feminino. Vou executar novamente, digitar o M maiúsculo, tá aqui, masculino. Ok, tá funcionando, né? Inclusive se eu digitar aqui um caractere que não seja nenhum dos dois, aparece mensagem de opção inválida. Como funciona isso aqui eu já disse, né? A estrutura switch ela é uma estrutura de seleção, onde eu vou estar aqui analisando alguns cases, e aí eu vou selecionar um case e executar as instruções desse case. A palavra switch ela vem do inglês e ela significa chave. Isso aqui ele funciona mais ou menos como um sistema de chaveamento. Por quê? Porque a estrutura switch ela acaba montando uma estrutura que é baseada então em testes condicionais. Eu vou testar se o conteúdo da minha variável sexo atende um determinado caso, né, um determinado case. E se isso acontecer, eu vou selecionar esse case e com isso
eu vou desencadear a execução de várias instruções, se for o meu desejo. É como se, quando eu seleciono um case, eu dou uma chave para o meu programa acabar desencadeando a execução de um bloco de instruções, tá? É assim que funciona. Inclusive, tem a galera que gosta de utilizar os cases estabelecendo aqui, passando um par de chaves, indicando aqui o bloco de instruções que é executado, tá? Tem a galera que gosta de fazer isso, principalmente quando eu tenho muitas instruções a serem executadas dentro desses cases, facilitando então, de certa forma, a leitura do código para alguns. Se eu dar um Ctrl S aqui e compilar esse código, você vai ver que o efeito é o mesmo. Olha aqui, vou digitar um M maiúsculo, tá aí masculino. Se eu digitar outro caractere aqui, o F maiúsculo, apresenta feminino. Se eu digitar outro caractere, tá aí a opção inválida. Funciona da mesma forma, é questão de gosto. Particularmente só utilizo isso aqui quando eu tenho muitas instruções dentro de um case. Não é o caso do nosso algoritmo, temos apenas 2 instruções, pouquíssimas instruções, para então poluir o código, já que temos poucas instruções. Ok, então vamos adotar por esse padrão. Beleza, Mário, vamos falar novamente sobre o efeito cascata e como utilizar ele a nosso favor. Voltando aqui ao nosso algoritmo, você pode perceber que se eu digitar aqui o M maiúsculo, aparece sexo masculino. Isso também, se eu digitar o F maiúsculo, vai aparecer feminino. Agora, se eu digitar, por exemplo, o F minúsculo, ele vai aparecer a opção inválida. Isso acontece porque foi assim que montamos o nosso algoritmo. Não tem erro com base no algoritmo. Agora, isso aqui é um pouco chato, né? Seria legal se tanto o F maiúsculo como o F minúsculo representasse o sexo feminino, tanto o M maiúsculo como o minúsculo representasse o masculino. E aí, como podemos resolver isso? Aí você está pensando assim, sei lá, pode vir aqui depois e colocar aqui um case F minúsculo para desencadear a execução aí da nossa função printf com a mensagem feminino. Poderia fazer isso, mas é desnecessário, tá? Porque podemos utilizar o efeito cascata a nosso favor. Podemos vir aqui, antes do case F maiúsculo, e fazer assim, case F minúsculo, e aí eu não passo nenhuma instrução, porque o que vai acontecer? Ele vai vir aqui, vai selecionar esse caso, né? Caso o F seja minúsculo, então ele seleciona esse case, e aí ele utiliza o efeito cascata, que ele vai executar todas as instruções que estão abaixo dele. Então, logo abaixo do case F minúsculo, eu teria o case F maiúsculo. Então, ele vem e executa as instruções do F maiúsculo. A primeira é exibir a mensagem feminino e a segunda é o break. Quando ele chega aqui no break, o próprio break vai forçar ele sair aqui do nosso switch. Com isso, eu não irei executar o case do M maiúsculo e nem o nosso default, certo? E a mesma coisa se aplica, por exemplo, ao nosso case M maiúsculo. Eu posso criar aqui um case M minúsculo e não passar nenhuma instrução, onde a seleção desse meu case vai fazer com que ele execute tudo que está abaixo dele. E a primeira coisa que está abaixo dele é o case maiúsculo, então ele se apropria desse case. Ele vem aqui, executa a primeira instrução, e quando ele vem e executa a segunda, que é um break, ele também sai do nosso laço, tá? Estou dando um Ctrl S aqui, salvando, e então compilando esse código novamente, e aí eu executo ele. Se eu digitar o M minúsculo, perceba, aparece a mensagem masculina, porque eu me apropriei do efeito cascata, só que a nosso favor. Ele veio aqui, testou a nossa condicional e fez aqui o case F minúsculo. Caso F minúsculo não aconteceu, então esse nosso case aqui não foi selecionado, então ele pulou o próximo case. O próximo case era o F maiúsculo. Case F maiúsculo não é o nosso caso, então ele pulou o próximo case. Aí ele veio aqui, case M minúsculo, esse é o nosso caso. E aí, como estamos nos apropriando do efeito cascata, ele vai executar tudo que está abaixo desse case. E aí, o próximo passo é se apropriar do case maiúsculo, M maiúsculo, e executa aqui as instruções do case maiúsculo e topa no break. O break força ele sair do nosso switch.
beleza? É por isso que funciona. Se eu dar um Ctrl S aqui, limpar, Ctrl L e executar novamente, eu digitar o F minúsculo aí, feminino, da mesma forma. Se eu vir aqui executar o F maiúsculo, tá aí. O efeito é o mesmo, tá? Tá funcionando perfeitamente o nosso código, só que com a utilização do efeito cascata a nosso favor, certo? Antes de terminar, vamos falar de novo sobre a estrutura switch. Eu vou apagar isso aqui, tá? E eu vou declarar aqui uma variável do tipo double. Vou chamar essa variável double first, tanto faz aqui, de number, e vou atribuir o valor de 10.5. E aí eu vou tentar fazer o switch case desse valor do double. Você pode vir aqui, ó, o próprio ambiente, ele te dá aqui essa opção que ele completa o código e ele já monta aqui a estrutura. O switch o que? Eu vou botar aqui number, switch number, e vou dizer assim, case number seja igual a 10.5. E aí no momento que eu colocar isso, você vai perceber que o próprio ambiente aqui já diz, ó, só faz aqui como se fosse uma expressão integral, né, inteira. Eu não consigo trabalhar com valores de ponto flutuante dentro aqui da nossa estrutura switch. Então eu só posso utilizar o switch para trabalhar com valores do tipo int e com valores do tipo char, tá? Ok, então. Era isso que eu queria mostrar sobre a estrutura switch, que no caso ela só pode ser utilizada com char e com int, porque ela precisa então de expressões integrais, né, de valores integrais. E o double e float não podem te oferecer isso, porque eles trabalham com valores de ponto flutuante. Então é isso, chegamos ao fim de mais uma aula do nosso curso. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e ative as notificações. Então é isso, tchau e até o próximo encontro.